O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu não decretar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma irregularidade isolada. Foi assim que Alexandre de Moraes definiu o ato, aquela entrevista em que Bolsonaro mostrou a tornozeleira eletrônica e aquele momento acabou sendo replicado por dezenas de apoiadores dele, inclusive o filho que está nos Estados Unidos articulando sanções contra o Supremo, Eduardo Bolsonaro. A foto em que Bolsonaro mostra a tornozeleira aparece nessa decisão de Alexandre de Moraes, que foi replicada nas redes sociais do filho Eduardo Bolsonaro. Então, o ministro Alexandre de Moraes diz que esse fato foi considerado isolado, mas fez uma advertência. E citou, inclusive, uma frase que já disse várias outras vezes. A justiça é cega, mas não é tola. Advertiu o ex-presidente de que ele não está proibido de dar entrevistas, mas se as milícias digitais replicarem aquelas entrevistas com o interesse de tumultuar o processo, de alguma forma intimidar a justiça brasileira, e aí ele cita mais uma vez o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ele diz que numa outra situação, aí sim pode endurecer as sanções contra o ex-presidente. A gente já vai direto a Brasília conversar com Caian Messina, que já está ao vivo aqui com a gente. Caian, fiz um resumo muito breve da sentença, da decisão aí de Alexandre de Moraes em relação à condição do Bolsonaro. E aí já te coloco a minha pergunta. Quando ele coloca que considerou irregularidade isolada, ele está dizendo, se fizer mais uma vez, vai ficar pior para você. Só que diz que não está proibido, e repetiu isso várias vezes na sentença, que ele não está proibido de dar entrevista. Então, ficou algo subjetivo para ser decidido, porque uma entrevista do ex-presidente, necessariamente, ela vai ser replicada pelos apoiadores dele. Qual é o grau que ele vai considerar que é uma milícia digital agindo, ou basta qualquer repostagem, por exemplo, por Eduardo Bolsonaro, que abertamente negocia sanções contra a Suprema Corte, que já seria considerada uma irregularidade repetida e poderia resultar na prisão. Como é que ficou a repercussão aí em Brasília em torno disso, e como é que será essa avaliação se ela não é subjetiva demais? Oi, Adriana, boa tarde a você, ao Frumento, aos nossos queridos telespectadores. Pois é, são dois pontos. O primeiro, Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo em que libera Jair Bolsonaro para conceder entrevistas, se pronunciar, fazer pronunciamentos públicos e privados, ele reitera que não pode haver ação coordenada. Então, por exemplo, se pessoas que forem ligadas ao caso, réus, por exemplo, começarem a passar, a divulgar essas informações, essas eventuais entrevistas de Jair Bolsonaro de maneira coordenada, essas são as palavras do ministro, aí sim haverá uma infração às medidas cautelares que foram impostas a Jair Bolsonaro. Agora, exatamente o que é, essa ação coordenada, como se caracterizaria uma ação coordenada, isso não é detalhado no despacho, mas vai realmente ser objeto se houver algo que o ministro acabe enquadrando, então, nessa definição. Em segundo lugar, ficou claro que Jair Bolsonaro não poderá, a qualquer momento, continuar cometendo as infrações que lhe são atribuídas pela Polícia Federal e também pela Procuradoria-Geral da República. Aí a gente está falando de crimes contra a soberania do Brasil, que são imputados justamente no inquérito que levou à imposição dessas cautelares, e aí, no caso específico, por exemplo, esse caso que você citou aí, do filho dele, Eduardo Bolsonaro, supostamente negociando sanções contra o Brasil e também negociando uma reação de uma potência estrangeira à Suprema Corte brasileira. Então, esses dois pontos, na avaliação do próprio PL, a gente fala aqui do quartel-general do PL aqui em Brasília, são os definidores das ações de Jair Bolsonaro ao longo dos próximos dias. Exatamente por isso, o ex-presidente, quando chegou aqui de manhã, logo depois de
da divulgação do despacho do ministro Alexandre de Moraes, ele foi perguntado pela imprensa, né, o que o senhor acha a respeito disso. Ele falou, olha, espera um pouquinho, deixa eu conversar com meus advogados primeiro para depois realmente eu poder falar com uma base maior. Obviamente, pesou muito o fato do ministro ter advertido, né? E foi realmente uma advertência ipsis literis ali, escrita. Se houver o descumprimento de algo dessas medidas cautelares, aí realmente haverá a prisão preventiva de maneira imediata. O ex-presidente está neste momento aqui na sede do PL. Logo mais, Adriano, ele embarca no carro, segue para o Jardim Botânico onde mora, porque tem trânsito no final da tarde em Brasília e ele precisa estar em casa até às 7 horas da noite. Ô Caian, eu queria saber de você, pelo que você ouviu aí junto às suas fontes, da oposição especialmente, se de alguma forma a gente verá um Bolsonaro menos falante, não digo nem mais silencioso, mas mais recolhido um pouco, mais cuidadoso com as palavras. Existe na oposição uma defesa em relação a isso ou não? Você acha que, na verdade, eles estão tateando ainda depois dessa decisão que saiu hoje de manhã, ainda sem saber que caminho seguir nessa comunicação? Porque até então a gente via ali os apoiadores do PL, todos muito inflamados em volta do ex-presidente Bolsonaro e dispostos a ecoar qualquer fala dele. E agora a pergunta é, como é que a oposição, né, esses aliados de Bolsonaro vão reagir, porque agora todos pisam em ovos. Pode ser considerado um integrante da milícia digital, como classificou o Alexandre de Moraes, e um deslize poderia ser o motivo do decreto de prisão. Exatamente, e por isso, né, há realmente uma divisão. Muitos integrantes da ala do bolsonarismo ali acham que o presidente, agora, né, que há um limite, embora seja um limite por vezes poroso, né, o ex-presidente deveria realmente ser mais vocal, deveria passar um discurso, a mensagem do discurso pelos advogados e depois de um sinal verde, né, vir a público, falar, se manifestar, sem usar as redes sociais. Rede social totalmente banida, o ex-presidente não pode usá-las a qualquer tempo. Então, né, o problema é que a gente está falando de Jair Bolsonaro, que é alguém que não gosta de cumprir scripts. Então, você imagina, ele está lá falando, de repente se inflama, fala alguma coisa fora do que foi acordado com os advogados, pode dar problema. Foi exatamente o que aconteceu na última terça-feira. O que havia sido acertado com a defesa era que ele sairia da Câmara dos Deputados, mostraria a própria tornozeleira eletrônica e tchau, um abraço. Mas não, ele mostrou, falou, né, e a partir daí houve realmente uma subida de temperatura dentro do Supremo Tribunal Federal. A outra ala, dentro do bolsonarismo, diz o seguinte, olha, deixa o presidente, vamos preservá-lo neste momento e nós, apoiadores, vamos seguir, então, fazendo o trabalho, né, de inflamar a base ao longo do tempo. E é o que vem sendo feito, principalmente, pelo filho dele, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e por outros parlamentares mais próximos, como, por exemplo, Magno Malta, senador, Sóstenes Cavalcante, líder do PL. Então, tem muita gente defendendo ali que as pessoas mais próximas de Jair Bolsonaro assumam, então, esse papel neste momento, até para preservar o ex-presidente. O que se sabe de fato, isso ficou patente, é que Jair Bolsonaro ficou muito mexido com a possibilidade de ir para a cadeia, que havia sido aventada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, tanto que no culto, ele esteve hoje em uma igreja evangélica em Taguatinga, né, a cerca de 30 quilômetros de onde a gente fala neste momento, ele ficou muito mexido e, ao saber realmente que não iria para a cadeia, né, que o ministro Alexandre de Moraes tinha aceitado ali a argumentação da defesa, ele chorou. No momento em que Michele Bolsonaro falou, olha, eu te amo, meu marido, tal, ele chorou também. Então, né, ele está muito mexido com essa possibilidade aí de ir para a cadeia. Vamos ver se isso vai ser suficiente para que ele siga ali, né, a determinação dos advogados e tente ali um discurso um pouco mais low profile ao longo dos próximos dias. Tá certo, Caian, obrigada pelas suas informações, pelas, enfim, essas conversas aí com os líderes do PL para a gente saber como é que vai ser daqui para frente. Vamos observar.